No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como calcular as suas peças de crochê. Vou dar várias dicas e mostrar como que vocês podem fazer para calcular as peças aí de vocês. Então, se vocês gostam de conteúdos assim, já deixe seu joinha e se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma novidade assim que eu postar. Vamos lá? Meus amores, como eu havia explicado no começo do vídeo para vocês, esse vídeo eu vou ensinar aqui na prática como que a gente pode precificar as nossas peças de crochê. Eu sei que tem bastante pessoas que ainda têm dificuldade na hora de falar o valor das suas peças e com isso às vezes acabam perdendo oportunidades ou às vezes acabam perdendo na hora de dar um valor e o preço às vezes ser inferior ao que ela gastou para fazer aquela peça. Então, eu vou ensinar aqui uma forma simples e fácil para você calcular as suas peças de crochê. Existem vários videoaulas que eu tenho acompanhado sobre como precificar as peças de crochê. Porém, eu sinto um pouco de dificuldade porque eu não consigo calcular em cima das horas trabalhadas. Tem pessoas que fazem crochê, por exemplo, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, elas consideram as horas que ela trabalhou durante a semana para fazer esse cálculo. Porém, tem pessoas, assim como eu, que não fazem crochê todos os dias e não tem como calcular o tempo que gasta ali para fazer as peças de crochê. Então, eu vou trazer uma forma simples que eu uso e aplico no dia a dia e que tem dado certo na hora de eu precificar as minhas peças de crochê. Então, meus amores, eu vou mudar aqui o ângulo do vídeo para que a gente possa fazer na prática um exemplo de como que vocês vão fazer para calcular aí as suas peças. Então, vamos lá? Meus amores, peguei aqui um caderninho e aqui o celular para a gente calcular usando um exemplo que eu vou dar aqui a vocês. Mas vocês podem fazer usando alguma peça que vocês têm já pronta aí na casa de vocês. Então, vamos para o primeiro passo. Então, eu vou ir anotando junto com vocês para que a gente possa fazer junto aqui o cálculo da nossa peça. Então, o primeiro passo é a gente descobrir quanto custa cada grama do nosso barbante. Então, aqui eu vou anotar junto com vocês quanto custa cada grama do nosso barbante. Por exemplo, eu compro um barbante de 1 quilo. 1 quilo, pessoal, é a mesma coisa que 1000 gramas de barbante. Aqui na minha região, um barbante de 1 quilo, geralmente eu pago um valor de R$29. Aí vocês podem usar o exemplo da quantidade de barbante que vocês compram. Por exemplo, se você comprar um barbante de 600 gramas, você vai usar 600 gramas e colocar aqui o valor de quanto que vocês pagou nesse barbante. É muito importante, pessoal, sempre que vocês comprar algum material para fazer alguma peça, seja encomenda, seja pronta entrega, anotar quanto custou a sua matéria-prima, né? Por exemplo, barbante é matéria-prima, sacolas plásticas são matérias-primas, embalagem, tudo isso que você comprou para fazer a sua peça. Então, você teve o gasto para fazer a peça. Eu comprei uma embalagem, comprei uma sacola personalizada, comprei etiqueta para colocar na minha peça, comprei barbante para fazer. Eu não coloco a agulha, tá, pessoal? Porque a agulha a gente não fica comprando esporadicamente, né? A agulha a gente sempre já pagou uma vez, então eu não considero a agulha na hora de usar o cálculo, mas tem pessoas que usam até o valor da agulha. Então, meus amores, vocês vejam aquilo que vocês vão colocar como gasto aí para fazer aquela peça. Tem pessoas que consideram também o transporte de comprar linha. Daí vocês vejam aquilo que realmente importa na hora de fazer o seu preço aí nas suas peças. Aqui eu vou ensinar um exemplo bem fácil e simples.
para que vocês consigam dar um valor aí às suas peças sem sair no prejuízo, né? Então, meus amores, o que a gente vai fazer? Então, se eu comprei um barbante pagando R$29 em 1000 gramas, eu preciso saber quanto custa cada grama desse barbante. Então, o que eu faço? Divido 29, que é o valor que eu paguei, eu vou dividir por 1000 gramas, porque é a quantidade que tem dentro do meu barbante de 1 quilo. Então, o que eu vou fazer? Pego aqui a calculadora, 29 dividido por 1000. Então, ó, põe sem colocar nenhum ponto, ó, 1000, 3 zeros. Então, ó, quanto que deu? 0,029. Então, eu anoto aqui, 0,029 centavos por grama. Então, cada grama que tem aqui no meu barbante de 1 quilo é 0,029 centavos por grama, né? Depois de descobrir aqui quanto que custa cada grama do meu barbante, eu vou para o segundo passo. No segundo passo, você precisa descobrir quanto que você gastou para fazer uma peça. Peso, né, da peça que você fez. Então, vou anotar aqui, ó, peso da peça que você fez. Aqui, meus amores, eu vou colocar como exemplo um tapete simples. Tapete básico, sabe, pessoal? Aqueles tapete econômico, né? Videoaulas aqui no meu canal. Se acaso vocês quiserem algum exemplo, depois deem uma olhada aqui no meu canal, que tem vários tapetinhos bem simples que eu faço gastando bem pouco material. Então, eu coloco que ele, geralmente, o peso que eu gasto para fazer um tapete desse é 350 gramas. Mas tem tapetes que a gente gasta bem menos, pessoal, em torno de umas 250, 300 gramas. Então, vai depender. Se vocês não tiverem uma balança para pesar aí a peça de vocês, deem uma olhada, às vezes, na descrição dos vídeos que vocês acompanham, nas videoaulas, usando eu como exemplo. Eu sempre coloco ou na descrição ou eu falo durante o vídeo quanto que eu gastei, quantidade em gramas que eu gastei para fazer aquelas peças. Vocês precisam descobrir quanto que gastou, né, para fazer aquela peça, se acaso vocês não tiverem nenhuma balança. Então, deem uma olhada na descrição dos vídeos. Geralmente, as meninas que fazem crochê, meninas e meninos, né, que fazem crochê, colocam a quantidade que gastou. Se eu gastei 350 gramas para fazer um tapete, quanto que eu gastei, então, do meu barbante? Então, eu faço 350 gramas vezes essa quantidade aqui que custa de cada grama do meu barbante, né? Então, ó, 0,029. Então, eu pego aqui a minha calculadora e vamos lá. 350 vezes 0,029. Então, quanto que eu gastei ali para fazer esse tapete? R$10,15. Então, eu não posso considerar que, eu fiz um tapete, se eu comprei um barbante a R$29, então eu tenho que cobrar 29, no mínimo R$29 do tapete. Não dá para você considerar dessa forma, pessoal, porque ainda vai sobrar barbante naquele novelo de linha, né? Então, ó, eu gastei só 350 gramas, ainda tem bastante barbante que dá para fazer mais tapetes. O que eu gastei na realidade, eu comprei a R$29, só que para fazer aquele tapete, eu gastei só R$10,15. Para fazer um tapete aqui de 350 gramas, eu gastei R$10,15. O terceiro passo, meus amores, aqui eu considero a minha mão de obra.
Porque não é justo, pessoal, vocês fazer uma peça. Eu gastei, tudo bem, eu gastei R$10,15 para fazer ela. Só que aí eu não vou considerar a minha mão de obra. Então, assim, vocês têm que dar um valor às suas peças, sempre levando em consideração a sua mão de obra, porque aquela peça foi feita com as suas mãos. Então, assim, vocês têm que levar em consideração o trabalho que vocês fizeram. Então, o que você vai fazer? Você pode multiplicar o valor aqui pela quantidade que você quiser da sua mão de obra. Geralmente, ó, no mínimo, se a peça foi fácil, eu multiplico ou por 3, ou por 4, por 5. Daí, pessoal, vai depender da complexidade da sua peça. A complexidade, pessoal, é quão difícil foi para fazer essa peça. Se é uma peça mais fácil, uma peça difícil, que tem bastante detalhe, muito detalhada. A sua mão de obra tem que ser 2 vezes mais que o preço que você gastou na sua peça, pessoal. Então, ó, se eu gastei R$10,15, eu calculo vezes 3, que é o mínimo, né? Porque ela tem que ser 2 vezes maior do que o meu gasto, né? Então, eu pego esse valor, R$10,15, que é o preço que eu gastei ali para fazer aquele tapete, vezes 3. Como eu havia explicado para vocês, é um tapete simples, bem rapidinho ali de ser confeccionado, e eu gastei 350 gramas. Eu considero que é bem pouco, né? Geralmente, tapetes muito trabalhoso, detalhado, pesa bem mais. Então, eu vou pegar 10,15 vezes 3, que eu achei que é uma peça bem fácil. Então, deu 30,45. Esse valor, pessoal, é o mínimo que eu devo cobrar para vender essa peça. Tipo assim, eu fiz esse tapetinho, tudo. Eu não posso cobrar menos do que esse valor. Porque senão, pessoal, vocês vão estar perdendo na sua mão de obra. Então, assim, eu vou abaixar para R$25. Lembrem-se que você está perdendo da sua mão de obra. A sua mão de obra tem que ser considerada, pessoal, porque vocês levam bastante tempo para fazer as suas peças, cansam bastante, querendo ou não, cansa a mão, às vezes dói os punhos, né? Tem várias pessoas que fazem, mas sentem bastante canseira, às vezes, nas mãos na hora de fazer as peças. É normal, pessoal, porque a gente tá fazendo um trabalho manual, não é uma máquina que faz, né? Então, a gente tem o cansaço. Você tem que considerar a sua mão de obra. Esse é o valor mínimo que você pode vender da sua peça, desse tapete. Só que aqui vamos para o quarto passo. O lucro. Aqui, meus amores, vai depender de quanto que você quer lucrar com aquela peça. Então, vamos anotar aqui, ó. Depende de quanto você quer lucrar com a peça. No mínimo, pessoal, você tem que considerar 50%. Esse é o valor mínimo que eu cobro aqui nas minhas peças. Então, ó, 50%, vai depender, 75%, 100%. Depende muito, como eu disse para vocês, se a peça foi fácil, difícil, demorada. Então, depende muito disso na hora de você calcular. Nesse tapete, eu considero que foi um tapete fácil, né? E um tapete simples. Então, eu vou pegar esse valor, 30,45 mais 50%.
Vamos lá. Pego aqui a minha calculadora, 30,45, né? Mais 50 e o sinal aqui de porcentagem. Deu aqui um valor de 45,67. 45,67. Só que na hora de eu vender, pessoal, o preço que eu dou de venda, R$50. Eu já arredondo logo para R$50. Como eu falei para vocês, eu comprei o meu barbante e paguei R$29. Neste exemplo que eu dei para vocês, eu fiz um tapetinho simples, aqueles tapetes econômicos, bem fácil, e gastei só 350 gramas. Aí eu gastei ali com o barbante R$10,15. Só que aqui, pessoal, nesse segundo passo, vocês podem também colocar, por exemplo, se eu fiz uma sacola personalizada, se eu usei etiqueta, se eu coloquei mais detalhes aqui, tudo que você gastou, você pode juntar aqui no preço para fazer aquele tapete. Então, ó, gastei R$10,15 só considerando o meu tapete pronto. Mas eu posso gastar com embalagem, colocar uma etiqueta personalizada. Então, vocês vão colocando aqui o valor que vocês gastaram. Sei lá, paguei mais um e pouco de embalagem, eu vou somando aqui, entende? Então, tudo que vocês gastou aí para fazer a peça, vocês somam junto com esse valor. No terceiro passo, vocês têm que considerar a mão de obra que você fez para aquele tapete. Então, no mínimo, eu considero 3 vezes o valor do que eu gastei, né? Porque, usando o exemplo, eu gastei R$10,15. Minha mão de obra tem que ser 2 vezes maior do que o meu gasto. Então, se eu fosse somar 2 vezes, seria R$10,15, 10,15 mais 10,15. Então, ó, minha mão de obra seria R$20,30. Só que R$20,30 mais o que eu gastei ali para fazer a peça. Por isso que deu R$30,45. Porque a minha peça eu tenho que considerar a minha mão de obra mais o que eu gastei ali para fazer a peça. Então, deu R$30,45. Quando eu for vender, eu não posso vender menos que esse valor, porque senão eu vou estar perdendo na minha mão de obra. O que é mais caro? A sua mão de obra ou quanto que você gasta no barbante? Como vocês podem ver, a gente gasta menos para fazer a peça, gasta só R$10,15. Só que a minha mão de obra é mais cara, então eu tenho que considerar. Então, aí descobrimos esse valor de R$30,45. O quarto passo e último passo é você considerar quanto que você quer lucrar com as suas peças. O lucro, pessoal, vai depender de quanto que você vai querer. Se a peça foi difícil, se a peça foi fácil, se é uma peça demorada, trabalhosa, tem que colocar florzinha, aplicação, né? Tem que fazer costura. Então, aí vocês consideram uma porcentagem que vocês acham que é justo para aquela peça. Então, eu acho que o mínimo eu tenho que ganhar de lucro 50%. Aí a gente descobriu que somando o valor mínimo mais 50%, o valor do meu tapete seria R$ 45,67. Só que eu arredondo aqui para R$50. Então, R$50 é um valor que eu acho justo aí para minha peça de crochê. Vocês podem usar o exemplo com qualquer peça que vocês fizeram para vocês descobrir mais ou menos quanto que vocês gastou para fazer e quanto que vai ser o preço final da sua peça aí de crochê. Meus amores, vocês viram então na prática como que eu faço aí para dar o valor das minhas peças de crochê. É um jeito que eu adaptei, que ficou bem mais fácil assim para mim entender, porque como eu havia explicado a vocês, eu não consigo fazer todos os dias o crochê e não consigo considerar as minhas horas trabalhadas. Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade para fazer o crochê, porque já fazem há bastante tempo, e tem pessoas que são mais novas no crochê, então levam um pouco mais de tempo para fazer uma peça. Sim, eu acho que fica um preço muito exorbitante às vezes, se eu for considerar cada hora trabalhada, né, o valor ali do tempo que eu levo para fazer uma peça. Às vezes eu levo 2 horas, você leva 5,
Então, com certeza, o seu trabalho vai ficar bem mais caro que o meu. E às vezes eu posso querer receber no mês um valor X e você querer receber um outro valor. Sim, eu acho que fica muito complicado para dar o valor, levando em consideração quanto que eu quero receber no mês, né? Então vocês vejam aí a melhor forma que vocês podem fazer para calcular as suas peças de crochê e também não sair no prejuízo. O que acontece com a maioria das pessoas é que às vezes ela compara o preço que ela dá na peça dela com outras pessoas. E às vezes, pessoal, como vocês podem ver, tem pessoas que pagam bem mais em conta no valor do barbante. Vocês vejam a realidade aí de vocês e anotem certinho tudo que vocês gastou para fazer as suas peças aí de crochê. E como eu havia explicado para vocês, quanto mais baixo você vai dando ali na sua peça para tentar vender, de alguma forma você vai estar perdendo no seu lucro e na sua mão de obra. Porque o barbante em si, para fazer a peça, é mais barato. Só que o que fica mais caro, porque são peças manuais e a gente tem que considerar a nossa mão de obra e o nosso lucro, porque é com o lucro que a gente consegue comprar mais agulhas, comprar barbantes melhores e depende do lucro, né, e da nossa mão de obra para a gente pagar as nossas contas. Então leve em consideração tudo isso na hora de precificar as suas peças. Eu espero que esse cálculo tenha ajudado vocês, só que se vocês acharem que não ficou um preço muito justo, vejam várias outras videoaulas para que possa ajudar vocês a melhorar aí na hora de precificar as suas peças. Esse foi só uma forma que eu faço e que dá certo para mim. Pode ser que a minha realidade seja diferente da realidade aí de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o joinha e se inscreverem aqui no canal para não perder nenhuma novidade assim que eu postar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse cálculo, se vocês conseguiram entender e se ficou mais claro aí para vocês poder precificar e dar um valor justo nas suas peças. Um grande beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!